Cumprimento os irmãos que aqui estão presentes e aqueles que estarão nos acompanhando ou virão assistir esta mensagem com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, para que o Espírito Santo venha preparar os nossos corações, tanto para este vaso, como para aqueles que estarão recebendo. Pai, Tu sabes, Senhor, que por nós mesmos não temos condições de abrir os nossos lábios e falar com propriedade aquilo que o Senhor quer transmitir. Por isso, neste momento, aqui estou clamando que o Espírito Santo tome o meu ser neste momento e venha falar, Senhor, aos corações que o Senhor já tem preparado, não só os que estão aqui, mas os que estão nos assistindo pela internet e aqueles que, porventura, talvez até por curiosidade, venham abrir esta mensagem, que ela venha falar aos corações e nos dar um alerta a respeito das coisas que o Senhor tratará nesta manhã. Isso te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, gostaria de pedir que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo de número 31. Provérbios, capítulo de número 31, a partir do versículo 10. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e a adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a sua mão ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlate. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Amém. Podemos assentar, irmãos? Se você que está nos assistindo chegou até aqui, e aos irmãos que aqui presentes estão, não assistiram ainda a mensagem da nossa EBD de hoje,
eu sugiro que dê uma pausazinha nessa, vá lá buscar a nossa EBD de hoje, porque ela nada mais é do que a introdução perfeita do que nós vamos tratar aqui nesse momento. Amados, o sistema cria situações que levam o ser humano, em geral, a estar em constante comemoração. E, popularmente, nós diríamos que é o famoso pão e circo, né? Dá alimentação e diversão para o povo e está tudo bem. Não bastando a grande quantidade de datas comemorativas, induzindo o povo a um sentimento de frequente alegria levado por essas datas, agora, alguns meses do ano ganharam uma cor. E um motivo específico para, durante os seus 30 dias, estarmos envolvidos por uma atmosfera festiva com vários eventos. Estamos terminando o Outubro Rosa, com inúmeras atividades por toda parte, chamando a atenção para o papel da mulher em vários aspectos. E eu nada contra eu tenho com relação a isso. Até porque nós podemos observar que o Criador, nosso Deus Todo-Poderoso, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, no versículo 18, ele atenta também para isso e opera algo maravilhoso. Por quê? Quando o Senhor fez a criação, o versículo 18, ele diz assim para nós: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E o 20, e Adão pôs o nome a todo o gado e às aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Eu fiquei imaginando, quando eu li esse texto, a frustração de Adão. Foi dada uma responsabilidade para ele nomear tudo que o Senhor tinha criado, todos os animais. E aí ele foi nomeando e viu que todos os animais tinham a sua companheira. E aí ele pensou, todo mundo tem a sua companhia e eu não tenho. Só que quando Adão pensou isso, antes o próprio Deus já tinha pensado. Ele já tinha visto de que toda a criação dele tinha uma companhia e o homem ainda não tinha. E ele já tinha determinado no seu coração que iria fazer uma companheira para Adão, com duas características específicas. Primeiro, ela ia ser a ajudadora. Ela não ia ter soberania, ela não ia ser maior nem menor, ia ser uma ajudadora e idônea. A idoneidade a gente sabe que é uma característica do ser humano, né? Vai muito assim ao encontro da sinceridade, do respeito, do comportamento humano, entendeu? E assim nós caminhamos. E aí, desde que se iniciou a divulgação desse referido mês, esse texto da palavra, o texto original que nós lemos, começou a falar alto em meu coração. E ao longo deste mês, por várias vezes, me vi refletindo sobre ele com um entendimento. E confesso com grande dúvida também, se eu estava no caminho certo daquilo que eu estava refletindo. E aí, meus irmãos, como todo bom livro, ele tem o seu prefácio, que sempre é assinado por uma pessoa que domina o assunto, que estuda, que entende, e ele avalia
aquilo que vai ser escrito. E concordando com a palavra do Senhor que orienta a dar honra a quem tem honra, eu não tenho nenhum constrangimento e tenho certeza que não haverá, assim, como diz assim, uma desaprovação, né? Assina o prefácio dessa mensagem o nosso amado irmão, o diácono e professor da nossa EBD, irmão Reginaldo, a quem eu solicitei orientação abaixo do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Não podemos negar que há um sentido literal em tudo que está escrito nessa palavra de Provérbios. Realmente são características que, como ser humano, a mulher tem. E eu não quero minimizar de maneira nenhuma o valor e o brilho das mulheres. Até porque, mesmo não sendo muito considerada em épocas passadas, em alguns povos, por conta da cultura ainda hoje, a mulher não tem praticamente valor nenhum. Ela é colocada realmente à esquerda e não é considerada. Em se tratando da palavra de Deus, eu creio que se nós pedíssemos aqui para que um nome fosse citado com relevância, creio eu que na sua maioria, Maria seria um nome que viria imediatamente à lembrança. Por ter achado graça diante de Deus e ter sido escolhida para que Jesus viesse em carne. Comunicado este que foi feito por um anjo enviado de Deus. E este anjo não foi nada mais, nada menos do que Gabriel. Nós podemos observar isso em Lucas, capítulo de número 1, dos versículos 26 ao 31. Mas outras mulheres tiveram também papéis importantes durante o decorrer da história da palavra do Senhor. Não dizer de Sara, Miriam, Raabe, Débora, Ruth, Ana, Esther, Abigail, Priscila, Dorcas, que nós conhecemos há bem pouco tempo através da EBD, muito citada, também chamada de Tabita, Lídia, Maria de Betânia, Maria, irmã de Lázaro. Todas estas citadas na palavra, pelo seu papel e comportamento diferenciado, sim, mas não perfeito. Não perfeito. Pois toda a humanidade está contaminada pelo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 5, versículo 12. O Senhor, olhando do alto, não viu um justo sequer. E a palavra declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz que o pecado entrou por um homem e assim toda a humanidade foi contaminada. Portanto, não temos como ver com perfeição, seja qual for a mulher ou homem, no sentido humano de nós observarmos. Ainda nesta carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, neste capítulo 3, do 9 ao 20, ele trata realmente dessa condição humana debaixo do pecado. E logo a seguir, seguindo os versículos 21 ao 26, ele vem falar da justificação pela fé. Chegando até aqui, eu chego a uma conclusão. Não vejo de outra forma. Mulher virtuosa, nem Deus achou. Por que que nem Deus achou? Nós vemos que pela demonstração do seu imenso amor, e isso relatado lá em João 3, do 16 ao 17, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou o seu Filho ao mundo
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse foi um gesto tremendo de amor, do amor de Deus. Ele enviou o seu Filho unigênito para preparar e purificar essa mulher. E aí eu estou falando da igreja, tá? E aí eu digo para os irmãos que não tem masculino, não tem feminino. Passamos da parte humana para a parte espiritual. Porque a igreja está aqui reunida. Somos nós, aquele que realmente vive e entende a palavra do Senhor e procura se comportar segundo aquilo que o Senhor nos orienta através da sua palavra. A igreja sendo preparada para o casamento com o noivo, Jesus Cristo. É o processo pelo qual nós estamos passando aqui, tá? E aí eu convido os irmãos a me acompanhar na leitura da carta de Paulo aos Efésios, que confirma tudo isso. No capítulo de número 5, me chamou a atenção os 2 primeiros versículos que diz assim, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 1 e 2. Interessante, volto a frisar, vá lá na EBD, porque foi exatamente o que foi comentado e ensinado aqui hoje. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O apóstolo Paulo, em outra oportunidade, a mesma orientação ele dá, mas se referindo a ele pela dedicação enquanto igreja do Senhor Jesus e um servo do Senhor, reconhecidamente pelo seu testemunho, pela sua vida após a sua conversão, ele declara: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, há exemplos na palavra, né? Lógico que todos eles abaixo do Senhor Jesus Cristo, mas temos muitos exemplos na palavra do Senhor que nós podemos nos espelhar. E o versículo 2 diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Quando eu li esse segundo versículo aqui, eu senti assim uma coisa assim meio forte, porque a palavra diz aqui que Jesus Cristo nos amou e se entregou por nós em oferta e sacrifício a Deus como cheiro suave. Sabemos que o contrário de um cheiro suave é um mau cheiro, ou poderia até citar o exemplo, uma palavra um pouco mais forte, da podridão. Ou seja, se nós não estamos realmente firmes na presença do Senhor, entendendo o que o Senhor tem nos chamado a representar nesta terra, sermos sal da terra e luz do mundo, nós não estamos sendo um cheiro suave às narinas do Senhor. E se não estamos sendo cheiros suaves, como está? Como estamos nós como igreja? Qual o odor que está subindo ao céu do nosso comportamento, da nossa atitude, da nossa dedicação, do nosso empenho, do nosso comprometimento com Cristo e a sua palavra? O reconhecimento ao sacrifício. Estamos num processo de preparação. Estamos num processo de purificação. Porque a mulher que nós estamos representando neste momento, a noiva, estamos sendo preparados, estamos sendo purificados para o dia do casamento. Mais à frente, no versículo 22, quando Paulo aqui trata dos deveres do casamento, falando aqui o texto, ele diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Prestem bem a referência. Ele sempre vai citar como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, sempre a referência Cristo ou o Senhor, é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador
do corpo. Pausa aqui. Nós, enquanto corpo de Cristo, não temos a mínima condição de alcançar, de buscar, ou seja, de conseguir, se é que essa palavra pode ser utilizada, a salvação, se não for através da cabeça, que é Cristo. Um corpo sem cabeça, ele está desgovernado, não tem como ir a lugar nenhum. Na realidade, está morto. Sabemos disso. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Responsabilidade agora para nós, digo, na literatura humana, na literalidade humana, melhor dizendo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora o detalhe. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É isso que o Senhor está fazendo. Purificando a igreja. Sem essa ação, sem esse sacrifício de Jesus Cristo, sem a orientação que Ele tem nos dado pela palavra, se isso aqui está entrando de um lado, saindo pelo outro e não está fazendo efeito nenhum na nossa vida, essa purificação não está acontecendo. Portanto, não chegaremos ao dia da festa do casamento. É perigoso. É perigoso por quê? Porque o mundo celebra a evidência de momentos vividos aqui. O Senhor está preparando uma noiva para o grande momento que não vai ser aqui. Que não vai ser aqui. Agora, Ele está nos purificando, não é à toa, é com o objetivo. E o objetivo é para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É essa a noiva que Jesus está preparando. É essa a noiva que Jesus está purificando, lavando com a água pela sua palavra. As orientações Ele deixou e nos deu 2 ouvidos. E ainda declara na sua palavra que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Estar atento já passa a ser uma responsabilidade nossa. Receber é pelo Espírito Santo. Se for pela carne, a gente não chega a lugar nenhum. E a decisão também é parte nossa, é responsabilidade. O Espírito Santo tem falado, e eu aí tenho que me retratar principalmente a esta congregação a qual eu faço parte. Mas visto que as mensagens são colocadas na mídia, muitas outras almas estão sendo alcançadas, estão recebendo a mensagem verdadeira, a palavra fiel. Aquele quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem dito às igrejas. E Ele tem falado, nesses últimos tempos, tem sido constante, tem sido assim, bem incisivo naquilo que é preciso, porque o tempo está se esgotando. As coisas estão acontecendo ao nosso redor. E aí, meus irmãos, é lógico que se nós fôssemos dissecar todos esses versículos, nenhuma vigília de um dia e uma noite inteira seria o suficiente para nós compartilharmos. Então, eu me ative aqui, eu destaquei 2 paralelos para nós estarmos assim, meditando, mas eu oriento que seja feita uma releitura desta palavra com tranquilidade e calma nas suas casas e que o Espírito Santo venha falar melhor ao coração de cada um. Nós vemos aí no verso 11, deixa eu voltar lá para o nosso texto original. O verso 11 nos diz assim: o coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará
de despojo. E eu diria que, como uma mulher, ser humano, se desempenha o seu papel com dedicação e o seu marido observa esse comportamento nela, ele confia e não há necessidade dele buscar em outros lugares algo de valor, pois ele reconhece que tem em sua casa um tesouro. Então, não tem necessidade de buscar em outros cantos. Mas tudo vai depender da maneira como a mulher lida dentro da sua casa, da sua família, tá? E aí todos aqueles versículos que nós tratamos. Entendo que, assim também, uma noiva, e agora eu falo da igreja, que cumpre com dedicação e excelência a sua função, seu noivo, Jesus Cristo, que está tratando com ela, preparando, ensinando, porque esse é o papel do marido também em casa, assim como Jesus Cristo, através da sua palavra, faz conosco aqui, que somos e eu faço parte da igreja, assim o esposo, com entendimento, sabedoria, carinho, respeito, ele deve fazer em sua casa. E aí eu falando da igreja, o seu noivo Jesus Cristo confia nela e prepara a festa do casamento. A festa do casamento está sendo preparada. A festa do casamento está sendo preparada. E aí? Quem vai ficar de fora? Porque nós vimos aqui que para participar desta festa, o Senhor está nos oferecendo como preparativo o melhor. Ele quer que nós estejamos nesta festa sendo o destaque. Por quê? Porque ele vai estar apresentando ao Pai dele aquela que ele mesmo preparou para ele. Ele vai chegar diante do Pai e dizer: Pai, aqui está a minha noiva. Chegou o grande dia da festa e nós vamos nos casar. Quem vai ficar de fora? É Jesus. Só Jesus. Mais uma vez eu volto a frisar, não dá para a gente dividir a nossa EBD de hoje com esta mensagem, porque isso foi falado, é só em Jesus que haverá a condição de nós sermos a noiva. É só em Jesus que a salvação será alcançada. Fora dele é condenação. Foi colocado com muita propriedade. Não tem como fugir disso, gente. Às vezes, dizem que pregador não pode se emocionar muito não, mas a gente vê as coisas acontecendo ao nosso redor. O mundo em festa, comemorações, distrações, diversões. E o mais triste é a gente ver que muitos que se dizem a igreja do Senhor estão também participando dessas coisas. Mas caminhamos porque não podemos ficar parados. O tempo é pouco. O verso 12, eu nem ia comentar ele porque está dentro do contexto daquela série de coisas, mas um detalhe. Triste para a realidade humana. Eu atentei para esse detalhe, que é triste para a realidade humana, pois o carinho, o cuidado e todo o bem é grande, um pelo outro, enquanto nos preparativos e durante muito pouco tempo após o matrimônio. Eu estou falando aqui agora de uma realidade que a gente vive ao nosso lado, ao nosso redor. Muitas das vezes, creio eu, na nossa relação familiar. Conhecemos uma menina, o rapaz conhece a menina e aí é todo carinho, todo amor, todo respeito, tratamento, trata bem, dá presente, tudo é uma maravilha. Vai, fica noivo, aquela animação, junto, prepara um enxoval, vão para o casamento, se casam, lua de mel, que maravilha! Passa 1 mês, 2 meses. Filha, eu vou jogar um futebol com os colegas. E aí, eu vou sair com as minhas amigas. Não dá muito tempo.
a relação se acaba, o carinho se foi, não há perseverança, não há continuidade e o casamento se acaba. Realidade humana. Não se entristeça, se esforcem para ser a igreja. Por quê? Nós levamos uma extrema vantagem quando tratamos de realidade espiritual, pois a humanidade da noiva só existe enquanto está sendo preparada para o casamento. Ao subir para as bodas, perde a condição humana e é transformada, e como esposa não sofre mais pressão negativa do mal, porque a palavra do Senhor diz que será num piscar de olhos, nós seremos transformados, teremos os nossos corpos glorificados e aí subiremos ao céu ao encontro do noivo. E lá não vai mais ter a interferência do mundo, não vai mais ter aquele perigo em de nós olharmos para o lado, olharmos ao redor e vermos que maus exemplos estão sendo dados, muitas das vezes, de pessoas que se declaram para nós como servas do Senhor. Seremos uma única pessoa, seremos, a partir da festa, a esposa e estaremos eternamente com o Cordeiro. Nada mais vai poder nos tirar de lá. O mundo não terá mais força, mas enquanto não chegarmos a este ponto, nós estamos aqui, estamos sendo preparados, estamos sendo purificados, estamos sendo observados. Dos versos 13 ao 28, são apresentados comportamentos da mulher como ser humano que fazem com que o seu marido seja reconhecido, apontando também para a igreja purificada, levando o nome de Jesus a ser glorificado. É um paralelo. Todo esse texto, ele nos leva para isso, e algumas referências, tá? Que não estaríamos assim, né, com tempo suficiente para estarmos evidenciando tudo. Mas no verso 29, eu achei um destaque. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Aqui ele faz um destaque especial para a igreja verdadeira do Senhor Jesus. Ué, mas quem é a igreja verdadeira? É a igreja da Tijuca? De maneira nenhuma. A palavra do Senhor diz que ele veio buscar um povo seu, um povo santo, lavado e remido pelo santo do Cordeiro, zeloso e de boas obras. Então, nós não podemos considerar que somos só nós que estamos aqui dentro desse contexto, mas assim como lá no Antigo Testamento, e me perdoem a falta de memória, eu não saberia dizer exatamente o local, mas sei que está escrito, o Senhor falou para um certo servo dele que ele ainda tinha reservado 7.000 que não tinham se dobrado diante de Baal. Então, há um povo por aí que faz parte desse processo de preparação ao qual nós estamos passando. Precisamos estar atentos. No verso 30, a palavra do Senhor diz: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Parece um contraponto a tudo que ele vem falando, né? Ele vem preparando a igreja e aí diz que agora vem dizer que a beleza é enganosa, vã a formosura. É porque aqui a gente vê uma coerência com aquilo que o Senhor está fazendo. Porque na realidade não é por méritos específicos do ser humano ou da mulher, de uma maneira geral, eu agora estou falando, que se chega a essa condição, mas é justamente pela ação de quem está fazendo a coisa, e esse é Jesus Cristo. É Ele quem está nos preparando. E essa beleza, essa formosura, não está se tratando aqui da beleza enquanto externa do ser humano,
mas sim daquilo que o Senhor põe dentro do coração, e não só do coração humano, mas principalmente do coração da igreja, porque uma igreja que pratica realmente aquilo que o Senhor Jesus tem ensinado, ela dá testemunho, e o testemunho dela é que vai alcançar corações que muitas das vezes estão justamente desejosos, não só de ouvir falar, mas de observar, de testemunhar essa mudança de comportamento que a gente prega. Não adianta eu pregar enquanto igreja uma vida maravilhosa, dizer que se você crer no Senhor Jesus, você vai ter uma condição de vida melhor, você vai ser salvo e tal, tá. Aí a pessoa não vê isso na minha vida. Meus irmãos, é a realidade do mundo em que vivemos. Precisamos não só falar, precisamos testemunhar. Faz parte do compromisso com Deus. Um compromisso requer testemunho, requer vida plena no altar, preparação. O Senhor nos diz aqui, a partir do momento que nós, enquanto igreja, temos esse entendimento e colocamos em prática tudo isso que nós estamos recebendo, essa mulher, a igreja, preparada pelo Senhor Jesus, santa e irrepreensível, essa vai ser louvada pelo noivo, essa vai ser apresentada diante do Pai, essa vai entrar com ele para as bodas que ele já tem preparado. Glória a Deus, glória a Deus. Encerrando, meus irmãos, porque foi até aqui que o Senhor me deu, com tristeza eu digo, mês rosa. Muito interessante, muito importante, e eu até louvo pela criação desse mês. Por quê? Porque ele traz a responsabilidade humana quanto aos cuidados que precisamos ter com o templo do Espírito Santo, né? Porque trata da proteção, do cuidado da mulher contra o câncer de mama e todas essas questões. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele também precisa ser cuidado por nós, assim como o Senhor tem preparado da parte espiritual. Mês rosa. Eu creio que todos vocês sabem que esse mês rosa está encerrando em preto e roxo. Foi o que foi comemorado no fim de semana, a data do dia 31. E muitos, não se enganem, muitos do que se vestiram de rosa durante todo o mês, ontem trocaram pelo preto e pelo roxo. E aí eu tirei uma lição disso. Não adianta nós nos prepararmos durante toda a nossa caminhada, acharmos que estamos prontos, cruzarmos os nossos braços e descansarmos. Porque quando chegar aquele grande dia, se nós, no último dia, e nós não sabemos se ele é hoje, se ele é amanhã, semana que vem ou daqui a um ano, trocarmos as nossas vestes brancas, que o Cordeiro tem lavado na sua palavra, por qualquer outra cor que seja parecida com o mundo, porque se os irmãos se lembram, eu fiz um comentário no nosso discipulado a respeito do mundo, que o mundo é exigente. E isso foi demonstrado ontem. E com certeza vai ser dada continuidade hoje. Quem não se enquadra nas regras do mundo, ele extermina, é banido. E por que eu tenho que cobrar do meu Deus, que é santo, que ele me leve do jeito que eu tiver? De maneira nenhuma, meus irmãos. Não será assim. Que nós tenhamos o cuidado de não trocarmos as nossas vestes, que o Senhor tem branqueado no seu sangue, por vestes de qualquer outra cor que o mundo ofereça. E naquele dia, venhamos ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade,
porque eu nunca vos conheci. Mas que enquanto noiva do Senhor, preparada, lavada, remida, imaculada, possamos ouvir do nosso Senhor: vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. E eu agradeço a oportunidade. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Soberano Deus, amado e querido Pai, com alegria, Senhor, aqui te apresentamos o nosso coração, para que o Senhor não desista de nós. Não somos perfeitos, estamos neste processo, queremos continuar, queremos a cada dia, como sua noiva, a igreja do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, continuar sendo purificada, aperfeiçoada, para que tenhamos condições de adentrar as portas e participar das bodas. Continua, Pai, o processo. Doa a nós o que doer, mas nós queremos ser purificados. É isso que te pedimos nesse momento e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.